sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Nós somos pessoas e somos muito dependentes de Deus. Só que existem algumas pessoas que não conseguem entender isso e não conseguem compreender e não conseguem fazer isso um exercício. Somos dependentes de Deus para todas as coisas. Nós precisamos de Deus para tudo e temos que ser conscientes disso. Que a nossa vida não tem sentido e ela não tem propósito se Deus não for conosco. Uma coisa muito importante que o Senhor Jesus ensina para Pedro é que a única maneira de estarmos protegidos e guardados é por meio da obra do Senhor Jesus na nossa vida. O Senhor Jesus diz em Lucas 22, versículo de número 30, vamos ver o 31 e o 32. Lucas 22, 31, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Pode se assentar e mantenha a sua Bíblia aberta neste mesmo texto. Se você olhar lá no começo, no versículo 24, havia uma demanda entre eles sobre quem era o maior, quem era o mais inteligente, o mais importante no grupo do discipulado. Eles estavam discutindo e conversando sobre isso, sobre quem era o mais importante. Interessante como as pessoas precisam disso, como as pessoas, elas dependem da ótica dos outros, como as pessoas precisam da admiração de um, do favor de outro, impressionar, e como as pessoas são dependentes disso. Hoje, principalmente na situação humana que estamos vivendo, as pessoas têm se tornado cada vez mais dependentes do conceito alheio, cada vez mais dependente daquilo que as pessoas pensam. E as pessoas começam a não pensar por si. Não pensando por si, as pessoas não começam a sentir por si. E assim, elas não conseguem agir por si. Você entendeu o que eu disse? Então explica para o seu irmão. Você sabia que existem pessoas que até agora não tinham dado atenção aqui para aquilo que eu estava dizendo, e eles nem sabem o que eu disse? Quando eu olho para você, eu vejo se você está aqui ou se você não está. Se eu olhar para você, olhar nos seus olhos, eu percebo se você está aqui ou se você não está. O que eu acabei de dizer, simplificando, é muito objetivo. Se a sua preocupação está no conceito para com o seu próximo, você começa a viver não os seus pensamentos, não os seus sentimentos, não a direção que Deus dá, mas em função daquilo que os outros pensam. Os discípulos estavam meio que assim. Eles estavam vivendo todo aquele fulgor, todo aquele deslumbre e faziam parte da classe que todo mundo olhava e admirava, e todo mundo naquele momento queria estar perto, a multidão, era o sucesso. E eles estavam disputando, no meio de todo aquele sucesso, quem era o maior. E Jesus olha e diz assim: Satanás vos pediu, ou seja, Satanás quer testar todos vocês. A palavra vos significa vós, todos vocês. Satanás quer provar, tentar todos vocês. Vamos ler de novo, versículo 31. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Satanás quer todos vocês. Quer provar todos vocês e testar todos vocês. A palavra ciranda vem de um trabalhar com a peneira, onde se trabalha com o trigo. Hoje existem máquinas agrícolas que fazem muito bem isso, mas era feito no serviço braçal, onde se peneirava num campo aberto, onde se tinha condições de fazer o trabalho, jogava para o alto, chamava-se eira, e a palha ia com o vento, e o trigo ficava, ou seja, o Satanás, o que ele queria? Ele queria provar para Deus que os discípulos eram palha. 70, 80, 90, às vezes, alguns deles 100% palha. E então o Senhor Jesus, ele olha e diz assim: mas eu roguei por ti. O Senhor Jesus disse para Pedro: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Jesus diz que Satanás pediu para cirandar todos os 12.
Mas ele olha para Pedro dizendo, olha, Satanás tem um interesse especial em você. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A minha intercessão, ela foi direta. Eu intercedi por todos, obviamente, mas a minha intercessão em especial, Pedro, foi por você. Por quê? Porque se o Pai permitisse que Satanás te tentasse como ele quer, você ia desfalecer. Mas para que a tua fé não desfaleça. E você, quando você for convertido, confirmado, experiente, confirma os seus irmãos. E nós vamos falar dessa confirmação de Pedro, palavras de Pedro sobre os ataques de Satanás. Eu quero falar sobre 4 situações, eu quero que você vá comigo em 1 Pedro, que Satanás fala que são momentos propícios para o diabo. O próprio Pedro, passando pela experiência negativa de negar Jesus 3 vezes, uma experiência terrível, que nenhum de nós gostaríamos de ter passado, e a Bíblia diz assim, e ele fala existe muitas situações, mas eu quero falar sobre 4 situações das quais Pedro diz que vivemos situações perigosas. A primeira situação perigosa que Pedro diz é quando a nossa fé é provada. Quando a nossa fé é provada, nós passamos por situações perigosas. Por quê? Porque quando a nossa fé é provada, o que significa? Eu estou sendo provado pela fé. Significa que todo o apoio circular desaparece. E você só tem a sua fé para poder te sustentar. E isso é fé provada. O que você achava que era fé provada? Fé provada, o apoio em redor diminui. E então é a sua fé que vai manter-se de pé, a sua fé que vai trazer sobriedade, é a sua fé que vai fazer valer a situação. Aí você observa e nota se a sua fé é uma fé sustentável, é uma fé que te sustenta, ou uma fé que pega a bagagem e escapa, junto com a alegria, junto com o ânimo, junto com a segurança, junto com situações. Fé provada é quando as coisas mingam do lado de fora e você só tem a sua fé para se bancar em cima dela. Sua fé tem que ser sustentável. Agora, para que a sua fé aguente as circunstâncias e situações, eu e você precisamos cuidar dela. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 6, olha que coisa interessante que ele diz. Ele diz assim, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Ele diz, é importante que vocês passem por situações difíceis. Por quê? Porque isso vai fortalecer a fé de vocês. Ele estava falando da alegria do Evangelho, da alegria do envolvimento com Cristo. Ele diz, mas vocês precisam entender que é necessário que vocês sejam contristados, tristeza interior, quebrantamento interior. Ele diz, isso é necessário, isso é importante para a formação do caráter cristão. Então, quando você passar por situações de contristamento, não busca fuga no dinheiro, no trabalho, na inteligência, dentro da igreja, na religião, no dom, no talento, seja lá onde for a sua montanha. Como o próprio salmista diz, os meus inimigos dizem, está difícil, foge para a sua montanha. Ele diz, como que eu vou fugir para a minha montanha se eu confio em Deus? O que acontece com os cristãos quando eles se pegam em situações difíceis? Quando eles se sentem contristados, eles vão colocar em prática alguns projetos. Quem tem condição vai pôr projeto em prática. Aí vou construir isso, vou reformar aquilo, vou reformar o sofá, reformar a cortina, reformar a casa. Por quê? Porque querem ocupar-se. Para que fujam do quê? Fujam daquilo que estão enfrentando, fujam da situação. Aí ele diz assim, para que a prova da vossa fé, versículo 7, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da vossa fé. Provação para a fé é mais preciosa do que o ouro. Diga para o seu irmão. Quando a minha fé é provada, vale mais que o ouro. A provação vale mais que o ouro. Pastora, bem que eu trocaria aí umas gramas de ouro pela minha aprovação. Tem gente que diz, não precisa nem ser uma grama. Você dá aí, e eu te dou a minha aprovação. A aprovação, ela é mais valiosa do que o ouro, e ela tem peso de ouro.
Uma grama vale um absurdo. Por quê? Porque ela é importante para que a nossa fé seja amadurecida, estabelecida e fundamentada apenas em Cristo. Então a aprovação, ela vale mais que o ouro. Mas por que existem algumas pessoas que querem ficar livres da aprovação? Porque não tem entendimento, não tem compreensão, não tem amadurecimento. Primeira situação que Satanás ataca os crentes é quando ele está sendo provado. Quando os crentes estão sendo provados, Satanás entra com seus ardis. Cansaço, desânimo, esgotamento, distrações, como eu já disse. As pessoas ficam com autopiedade, ficam com dó de si mesmas. Algumas se extravasam em diversas maneiras, outras resolvem ser introspecta, solidão, situação desértica, isolamento. O que nós precisamos entender é que a prova da nossa fé é importante. Mas Satanás aproveita esses momentos para que nós desviemos o foco. Não espere Deus não, faça um atalho. Não continue orando não. Você está orando e agindo já faz 1 ano e nada aconteceu. Faça do seu jeito, faça da sua maneira. E ele começa a dar direções, e ele começa a dar imaginação, e vem até aquela adrenalina, e vem até aquela quase certeza que é de Deus, aquela quase certeza que é isso mesmo, vai lá, o Senhor é contigo. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que se eu e você passarmos pela prova da nossa fé, a nossa fé vai dobrar de valor. Nossa fé vai ser uma fé como ouro puríssimo. Ouro puríssimo, ele sabe disso. E qual é o escudo que temos contra o mundo? A fé. E Satanás usa o mundo. Então, se eu tenho fé, ele não vai poder usar o mundo contra mim. Qual é a vitória que vence o mundo? A vossa fé. Então, se eu tenho uma fé estabelecida e rudimentada em Cristo, ele sabe que não vai poder usar o mundo contra mim. Mas ele, perdendo um dos seus artifícios, porque ele usa o mundo, ele usa a carne e ele usa o eu. Então, se ele perde o mundo, só existe 2. E se na provação o mundo não tem força em mim, não terá nem o eu nem a carne. Dá para entender? Pedro fala, por experiência própria, sobre as oportunidades de Satanás, e que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E as oportunidades que ele vê na nossa vida. Primeiro, é o momento onde nós estamos sendo provados. Você está sozinho, Deus não está contigo, Deus não está olhando para você. Você é mais um em meio à multidão. Você não é importante, você não é especial, você está esquecido, você não é importante para as pessoas. E ele usa todos esses artifícios para que você queira existir da maneira errada, para que você queira agir da maneira e do jeito errado. Aí Pedro, continuando, diz assim, ao qual, eu gosto muito desse versículo, não havendo visto, ele fala de Jesus Cristo, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo, indescritível e glorioso, ou seja, a alegria e o amor por Jesus Cristo é o que nos sustenta na hora da provação. Nós amamos Jesus mais do que a nossa vida. E ele termina dizendo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, sem fé é impossível alcançarmos e concluirmos a obra da salvação. Sem fé, Jesus morreu por você na cruz para salvar você. Mas sem fé, você não conclui essa obra. Alcançando o fim da vossa salvação, da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Então o fim, lá no fim, eu vou alcançar a salvação porque tive uma vida de fé em Cristo. Não por obras, mas fé no Senhor Jesus. Diga amém. Primeiro objetivo de Satanás é quando você passa por provações. Ele quer fazer você esmorecer, mas Pedro traz a solução aqui. Não vendo Cristo, mas amando, alegrando-se nele. Segunda situação, capítulo 4, ainda falando sobre provação da vossa fé, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12 de 1 Pedro e 13.
Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Responde para o seu irmão qual é a correlação de tentação, provação e tentação. Qual é a correlação? Tentação, provação, tentação. Qual é a correlação? As duas podem acontecer juntas? Podem. No caso de Jó, Jó foi provado por Deus e tentado por Satanás. Satanás, ele aproveita os momentos que você está sendo provado por Deus para tentar você, achando que você está fragilizado. Mas você não está fragilizado, porque você sabe que é necessário a sua fé ser provada para que você fique mais forte do que nunca. Qual é a correlação em tentação e provação, provação e tentação? Na provação, Satanás aproveita para tentar você. Então você precisa tomar muito cuidado com a tentação quando você está sendo provado por Deus. Por exemplo, alguém te fez algo. Vamos falar sobre o perdão, que é um assunto que dá para fazer uma sinopse curta. Alguém te magoa e te machuca. Tá, você vai ser provado a perdoar. Aí Satanás entra naquela situação para poder levantar seu orgulho, sua soberba, sua amargura, tentação. Mas a provação é perdoe. Mas ele levanta para você não perdoar. Entende? É uma estratégia dele. Ele é tentador. Se der certo, o que acontece se der certo? Você vai se tornar uma pessoa reprovada, e reprovada você vai se tornar amargurada, porque então ele vai ter legalidade sobre o assunto, você vai se tornar endurecida e amargurada. Então, quando você volta para a sua vida de comunhão com Deus, você não está mais a mesma pessoa. Você percebe perdas, você percebe retrocesso. Por quê? Porque você foi provado e reprovado. As tentações de Satanás existem em todos os momentos, e algumas delas estão junto com a provação. O apóstolo Pedro diz assim, em 1 Pedro capítulo 4, 12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, isso não é estranho, isso é normal. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pedro está dizendo, se você foi traído, diga aleluia, glória a Deus, Jesus também foi. Se você foi abandonado, glória a Deus, Jesus também foi. Você vê os crentes dizendo isso? Foi desprezado, aleluia, Jesus também foi. É isso que ele quer nos dizer, que a nossa fé tem que alcançar uma estatura de semelhança em Cristo. Nos alegrarmos quando passarmos pelas mesmas situações e circunstâncias que Cristo passou. Mas o que acontece com os crentes? Quando eles passam por situações pejorativas, destrutivas com respeito à sua identidade. Alguém pode destruir a sua identidade? Não, se houver. Agora, se não houver, qualquer um pode derrubá-lo. Sua identidade não é feita pelo espelho. Não, sua identidade é formada por Cristo. O que você precisa entender é que as opiniões das pessoas sobre você não importam. O que importa é o que Cristo está dizendo. Isso é o que é importante. Isso é importante. Porque se você cai num elogio, você vai cair numa conotação negativa. Se alguém disser para você, olha, como você é inteligente, você... A pessoa, outro vai olhar para você e falar, hoje você não está bem. Você, peraí. Identidade. Temos que ter uma identidade em Cristo. Então o que Pedro diz? Irmãos, vocês precisam entender que quando vocês passam por aflições e por situações difíceis, alegrem-se e regozijem-se. Por quê? Porque ele passou. E é maravilhoso quando você passa também. Mas o que é que Satanás faz? Ele faz assim, você não é crente? Você não serve a Deus? Você não vai na igreja? Você não faz campanha? Você ora para quê? Olha como é que tua vida está. Essa é a dinâmica do diabo, e os crentes caem. É verdade, eu vou na igreja, eu oro, eu busco a Deus, olha como é que minha vida está.
Sendo que o Espírito Santo diz: alegrai-vos e regozijai-vos, por quê? Porque vocês estão passando por situações que são semelhantes ao do Cristo de vocês. E então na glória vocês poderão regozijar-se e alegrar-se, como fazem na terra. Diga amém. Segunda situação, guerra doméstica, 1 Pedro 1,13. 1 Pedro 1,13, 14, 15 e 16. Nós estamos falando de situações, Pedro falando do tentador. Pedro fala que na provação é um momento perigoso, e Pedro fala que temos que ter guerra doméstica em todo o tempo, para que o tentador não tenha oportunidades. O que é guerra doméstica? Não é guerra com o cônjuge, com os filhos, guerra doméstica, particular, dentro de você. Todos os dias se examinando, todos os dias se observando, todos os dias se analisando, sendo inteligente, olhando, vendo aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa melhorar. Precisamos ter uma ótica interna. A nossa ótica foi tão atraída por Satanás, tudo aquilo que... É interessante, né? Romanos 1 diz uma coisa muito interessante. Eu gosto muito dessas coisas que são assim, esclarecedoras. Romanos 1 diz assim, que nenhuma criatura ficará escusa, nenhuma criatura irá encontrar desculpas, nenhum ser humano encontrará desculpas, porque Deus se manifesta na criação. Então Romanos 1 diz, ninguém vai dizer, ninguém me falou de Jesus, ninguém me falou de Deus. Por quê? Porque a criação manifesta o Criador. É isso que Paulo explica em Romanos. E eu quero falar dos crentes agora, que fica nas criações humanas e não olha mais para o céu, não olha mais para as flores, não olha mais para a chuva, não olha mais para a cor do céu, para os desenhos do céu. Você já imaginou isso? O ser humano comum, mas você, que fica com a cara enfiada no celular ou no computador, com os olhos capturados naquela porcaria, que quando usado inutilmente, esse é o nome que dá a ela, celular, computador, tecnologia, é uma grande porcaria, e você não olha mais para o céu, você não contempla a chuva, o sol, não respira mais o vento. Você acha que eu e você não vamos dar conta disso? Ignoramos aquilo que Deus tem feito. Hoje você olhou para os desenhos do céu, se tinha desenho nas nuvens? Não, por quê? O quanto você olhou para o seu celular, o quanto você ficou esperando aquele barulho de mensagem, e o quanto você ficou esperando o Espírito Santo falar com você, mostrar para você, dizer para você as coisas da parte de Deus. Eu não sei se sou só eu que estou enxergando, não é verdade? Não sei, mas eu queria saber se você está vendo. Será que você está vendo? Ou será que você faz parte das 5 virgens nécias, que não está enxergando a falta de óleo e acha que vai dar tudo certo? Pedro diz uma coisa interessante, que nós temos que fazer guerra. Guerra contra hábitos, guerra contra costumes, guerra contra manias, guerra contra jeito. Tem gente que diz, mas eu sou desse jeito, desde quando? Tem coisa errada, por quê? Porque Cristo habita em você, Ele existe dentro de você. Então como é que você pode ser nervoso como antes, irado como antes, frágil como antes, débil como antes? Eu preciso olhar para o ano passado e para o mês passado e vir o quê? Vir progresso em mim, e você também, olhar e dar glória a Deus porque você está em progresso. Paulo diz que aquele que começou a obra continua. Ele diz assim em 1 Pedro 1,13, portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento. Satanás faz tudo para que o seu entendimento não tenha lombos, mas tenha ilhargas cheias de jugo. Não dá para eu explicar, né? Se for explicar tudo, aí fico... Uma coisa é você ter lombos do entendimento, outra coisa é você ter ilhargas de jugo. As ilhargas é a mesma coisa que lombo, só que quando a palavra do Senhor diz ilhargas e jugo, é quando você está pesaroso, quando você está cativo, quando você está rendido ao circuito dessa vida. Aí ele diz, cingindo o lombo do vosso entendimento, ou seja, o vosso entendimento, a força, porque a palavra lombo fala de força. A força do vosso entendimento cingida, coberta, preparada, ereta. Soldado, os lombos dele cingidos. Cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, vigiai,
Sede sóbrios, vigiai, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus se apresentou para você, espere naquela graça. Não espere no banco, não espere em amigos, não espere em pessoas, não espere em ti mesmo, não espere da vida, não espere de situações, não espere, espere na graça que você recebeu em Cristo, mas isso só faz aquele que tem o lombo do seu entendimento revestido e vestido, cingido. Eu espero em Cristo. Pedro começa a falar sobre esperança. Por que ele fala sobre a esperança em Cristo? Porque a única maneira de você combater você mesmo é quando a sua esperança está na graça do Senhor Jesus. Porque quando você espera na graça do Senhor Jesus, não tem lugar para culpa, não tem lugar para condenação, não tem lugar para opinião alheia, não tem lugar para circunstâncias débeis. Não tem lugar para termômetros humanos. Quando você olha e diz, não está adiantando nada, não está virando nada, eu fiz isso e aquilo e não está resolvendo. Ele diz assim, se vocês tiverem o entendimento cingido, vocês continuarão esperando na graça do Senhor Jesus. Diga amém. Ele diz no versículo de número 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Satanás trabalha ardilosamente. Eu vou falar a verdade para vocês. Satanás tem conseguido um êxito enorme no meio da igreja. Hoje, se um TJ afinado pegar um crente, ele bagunça a cabeça do crente ou deixa ele confuso. Por quê? Os crentes não conhecem a Bíblia. Não conhecem a Escritura. Eles não conhecem a Bíblia. Hã? Se um carismático pegar um crente, ele confunde a cabeça de um crente. Por quê? Porque o crente não conhece a Bíblia, não conhece a Escritura. Por quê? Porque não se dedica, não lê a Bíblia, não participa de cultos, não presta atenção, não absorve. E o conhecimento é necessário. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Ou seja, para que eu combata a minha ignorância, o que é ignorância? Diga para o seu irmão, o que é a sua ignorância? Com uma frase só. Até a aula da escola dominical domingo vai ser sobre isso. Nós começamos sobre encantamento. Nós vamos falar domingo sobre encantamento, sobre a consciência. O que é a sua ignorância? A sua ignorância é você estar fechado com você. Você está certo, você sempre é inocente, você é vítima. Você não consegue se enxergar fragmentado. Você só se vê inteiro. Se você não se vê fragmentado, você vive na sua ignorância. O que é se ver fragmentado? A espada do Espírito entra e divide alma e espírito, penetra nas juntas e nas medulas. Você olhar e dizer, não, peraí, isso aqui que eu estou vendo em mim é inveja. Não, peraí, isso aqui é infantilismo. Isso é você ser fragmentado. Isso é você estar já separado para a obra do Espírito Santo. Mas quando você assume tudo que você é, assume tudo que você faz, você está vivendo na sua ignorância. Quando você não consegue olhar para você e dizer, não, peraí, isso aqui é amargura. E a palavra do Senhor diz que a amargura afasta Deus de mim. Não, peraí, vamos parar com tudo e vamos perdoar. Esse é o fragmentado que o Espírito Santo quer que você, esse é o fragmento que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Que você identifique em você as concupiscências, que você identifique em você o seu pecado. Não estou muito complexa hoje? Pouquinho, né? Bom, mas é Pedro que escreve. Não vos conformando com as concupiscências que antes haviam na vossa ignorância. Ou seja, Pedro diz, antes havia, mas que você deve combater contra elas. Por quê? Porque o bicho ruim de morrer é a ignorância. É ou não é? Você acha que ela está morta de repente, olha lá, você achando que está certo de novo. Você achando que você é a vítima do universo. Você achando que você está certo. Que a sua ofensa é totalmente correta. Bicho ruim de morrer é a ignorância. Continuando o versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Segunda tática e estratégia de Satanás é contra a batalha doméstica. Você guerrear contra a sua concupiscência, contra o pecado, contra o eu, contra a velha criatura. Por quê? Porque hoje em dia quando você olha para uma pessoa, você diz assim, mas você tem que ser santo. Fala, imagina, não tem nenhum santo, duvido. Aí começa aquelas... Por quê? Porque o crente não acredita mais em santidade.
Por quê? Porque o parâmetro do crente não é mais Jesus. O parâmetro do crente é, pelo menos eu estou melhorzinho do que o outro. Esse é o parâmetro do crente, é o outro. Sendo que ele morreu para ser o primogênito e nós olharmos para ele e ele alcançar o quê? De nós, essa busca pela sua imagem, pela sua semelhança. Segundo ataque de Satanás é contra a sua guerra doméstica. Eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais agir assim, eu não vou fazer desse jeito. O que os crentes fazem? Culpa. A culpa é o subterfúgio para você fazer de novo. Toda vez que você sentir culpa, você vai pecar de novo naquele mesmo pecado. A culpa é uma satisfação da sua alma. Passou um docinho na sua boca, você se sente culpado, e aí você fica remorçado, e aí você se culpa, e aí para você pecar de novo. Arrependimento é diferente. Arrependimento tem o up do Espírito Santo. Arrependimento, você sente alegria, você chora, arrepende-se, você passa por aquele consternamento, mas você sente alegria, regozijo, você vê a obra do Espírito Santo. A culpa é um rebote para o pecado de novo. Terceira situação, 1 Pedro 1:22. Brecha de Satanás. Primeira brecha, quando a sua fé está sendo provada. Segunda brecha para Satanás, que ele procura brecha. Anda como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Nas concupiscências da sua alma. Ele está desesperado para você não arrancar. Miséria, dependência, mazela, infantilismo. Hoje os crentes são infantis. Por quê? Porque hoje até na oração de manhã não há profundidade. Então tem infantilidade. Terceira situação onde Satanás tem encontrado brecha na vida dos crentes é o relacionamento. Como as pessoas são doentes. São tão carentes, não é verdade? Quer olhar sua carência? Ver como você é dependente da tecnologia, do seu cachorro e da pessoa que está perto de você. Esses 3 parâmetros dá para você ver a sua carência. Cachorro, tecnologia e pessoa próxima. Esses 3 parâmetros tem mais, mas esse é o básico. Cachorro, tecnologia e ser humano. Relacionamentos. A sua carência, ela deve ser posta em Jesus Cristo. Sua carência não deve ser posta em filhos, em cônjuges. Sua carência não deve ser posta em pai, mãe, amigos, em pessoas. Sua carência deve ser depositada em Cristo, porque só Ele, você entendeu na conversão, que só Ele vem sanar e resolver seus problemas emocionais. Quando a sua carência é posta em outra situação, a não ser o Senhor Jesus, vai se tornar um grilhão. Diga assim comigo, carência posta em qualquer outro lugar, se torna grilhão. Lugar ou pessoa, toda carência posta, tecnologia, trabalho, relacionamento, cachorro, animal, sei lá o que for, vai gerar grilhão. Tem gente que fica doente quando o cachorro morre. Sabia? Dependente. A Bíblia diz, o justo deve tratar bem seus animais. Tratar bem, aonde a Bíblia coloca, tratar bem. Tem gente que ama igual ama um ser humano. Isso aí não bate na minha cabeça. Eu tenho cachorro, mas eu não amo meus cachorros. Eu gosto. Amar é ser humano. Amar é a Deus. O amor é algo santo. Você gosta do animalzinho. Você trata bem, você brinca, você conversa. Você tem uma dinâmica animalística com ele. É ou não é? Mas você não ama. Por que você não ama? Porque amar, você tem que amar a Deus. Amar a Deus. Agora, por que as pessoas se desviam de tal forma? Por causa da carência. E os crentes não percebem o quão carentes são. Mas uma base, sabe? Um parâmetro. Animal, doméstico. O que mais? Tecnologia, o que mais? Ser humano. Dá para você ter um parâmetro da sua carência. Dá para ser um parâmetro. Pedro fala sobre o relacionamento em Pedro 1:22. Ele diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal. Ou seja, purifica as almas de vocês pelo Espírito Santo na obediência, senão não vai dar certo para você ter amizade com ninguém. Pessoas que não se purificam no Espírito não conseguem relacionar-se bem com as pessoas. Aí ele diz assim: não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro.
Glória a Deus por essa última parte. Qual a última parte que ele diz? Coração puro. Quando você é amado por uma pessoa e essa pessoa não tem um coração puro, ai, 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 isso não vai te ajudar, só vai te prejudicar. Você já foi amado por pessoas doentes, pegajosas, enfermas, que ficam olhando para você esperando você esboçar um obrigado, esboçar algo, esboça aquilo? É muito ruim isso. Não, tira os olhos de mim, olha para Jesus. Tira os olhos de mim. Nem eu olho para mim, olhe para Cristo. Pare de depender de pessoas. Pare de depender de pessoas. Hein? Precisamos amar as pessoas com coração puro, sem devoção. A minha devoção é para Deus, a sua devoção é para Deus, a nossa devoção, o nosso apego é no Senhor. Agora você vê pessoas dependendo de pessoas e Satanás usando pessoas para escravizar pessoas. Ele diz: tendes ardente amor uns pelos outros, amai-vos sem fingimento, com um coração puro. Se você ama uma pessoa e seu coração é impuro, pobre dessa pessoa que é amado por você. Tem filho que ama o pai, mas ama daquele jeito, com aquele coração. E aí, como é que faz? Vai amar com todos aqueles grilhões, aquelas cadeias, aquela falsidade, aquela mentiraiada. Por quê? Porque ele vai amar com o coração que ele tem. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles... Eu não entendi muito bem. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Ele diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como erva. Diga para o seu irmão, por que Pedro insere esse texto de Isaías, capítulo 1, no relacionamento? Toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Diga para o seu irmão, por que Pedro insere esse texto de Isaías no relacionamento, sobre amor um para com os outros? Por quê? Porque ninguém é nada. Ninguém é nada. Não adianta você querer ser mais que o outro, eu querer ser mais que o outro, ninguém é nada. Ninguém sabe nada, ninguém tem nada, ninguém possui nada, ninguém pode nada. Todo mundo fede. É ou não é? Todo mundo fede. Todos nós enfrentaremos a corrupção, se não, na volta de Cristo, enfrentaremos a corrupção do nosso corpo. Qual o problema? E por que algumas pessoas no relacionamento acham que são melhores do que outras? Errado. Errado, isso é brecha para Satanás. Pessoas que nos seus relacionamentos fazem vassalos, fazem servos, cônjuges que ficam olhando para o cônjuge, se norteando, fica procurando sinais. Sinal. As antenas antigas ficam buscando sinal. Que isso? Não, nós somos livres para nos tornar e sermos como Cristo. Primeira situação que Satanás busca brecha, quando você está sendo provado. Segunda situação, que ele usa a guerra doméstica. Ele não quer que você faça guerra contra você. Ele não quer que você fale menos, que quanto mais você fala, mais você peca. Fala assim para o teu irmão, você fala muito? Quanto mais você fala, mais você peca. Você não precisa falar muito, sabia? Você precisa só falar o necessário. Você não precisa falar muito. Pessoas que falam muito são pessoas carentes. Você não precisa falar muito. Quanto menos você falar, menos você peca. Quanto menos você falar, mais você desenvolve a audição, mais você desenvolve a ótica. Você precisa falar menos. Diga isso para o seu irmão, você precisa falar menos. E os relacionamentos são prejudicados porque essa necessidade das pessoas sempre estarem se expressando verbalmente, dizendo coisas desnecessárias, coisas que nem deveriam ser ditas. Porque Pedro diz que o ser humano é como a erva do campo, que hoje existe e amanhã não mais, nos relacionamentos, porque ninguém é melhor que ninguém. Diga amém. Quarto e último, 1 Pedro 2, ainda aí na mesma página, 1 Pedro 2:2.
Outra coisa que Satanás não quer que você e eu façamos são os nossos sacrifícios pessoais. Ele não quer que você considere as pessoas superiores a você. Ele não quer que você faça sacrifícios para vir ao culto. Ele não quer que você faça sacrifícios para amar, para perdoar. Ele não quer que você faça sacrifícios para que você leia mais a Bíblia, para que jejue, para que busque a Deus, para que deixe para lá, para ignore aquilo que é ignorável. Sacrifícios. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:2, desejai afetuosamente, com muito afeto, muito gostoso, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, a palavra genuína, para que por ele vá descrescendo. Ele aqui denomina o leite, a comunhão com Cristo por meio da palavra, como um leite racional, ou seja, que vem trazendo lucidez, sobriedade, equilíbrio, não uma mente contaminada pelas emoções, mas uma mente que busca a palavra acima de todas as coisas. Ele diz, buscai o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Aí ele continua dizendo assim, se é que já provastes que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí ele entra, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Diga para o seu irmão 3 sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Diga para ele. Existem inúmeros, mas 3 sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Sacrifícios espirituais que agradam a Deus. A aplicação da doutrina. Quando tudo concorre para você ser do seu jeito, do jeito do vizinho, do jeito do irmão, do jeito, tudo concorre para você fazer o que você quer, então você abnega e renuncia e faz o que a palavra manda. Isso é um sacrifício espiritual que agrada a Deus. Obediência à doutrina. Doutrina manda perdoar, não diz se é um assassinato, não diz se é uma palavra, manda perdoar tudo. Então você perdoa, você abnega a sua ofensa, você abnega o seu orgulho, você abnega e você perdoa. Isso é sacrifício que agrada a Deus. Eu falei sobre perdão porque é algo que dá para entender, mas isso está em tudo. Por exemplo, a ansiedade é a ausência de um sacrifício espiritual. Você escolhe a preocupação com o problema ou a dependência de Deus. Você negou ser dependente de Deus, então você caiu na ansiedade. Você não sacrificou espiritualmente, por isso caiu no pecado. Então Satanás trabalha ardilosamente para você não sacrificar espiritualmente. Toda situação de impasse, existe o altar e o sacrifício, e existe a situação que você pode fazer segundo aquilo que você acha certo. Naquele momento, você depende de Deus, entrega para Deus e confia em Deus, ou você vai se preocupar, ficar ansioso, perder o sono, ficar perturbado. Aí você não sacrifica e opta por aquilo outro. Fala para o seu irmão quais são as 4 brechas e situações que Satanás procura na sua vida. Primeira, a hora que você está sendo... Não acredito que você esqueceu, são só 4. Papagaia, fala inteira. Primeira, a fé é provada. A hora que você está sendo, a fé é provada. Então, ele aproveita. Segundo, ele não quer que você faça guerra doméstica. Não quer. Ele não quer que você lute contra sua concupiscência. Terceiro, seus relacionamentos. Ele procura te amarrar, te aprisionar nos seus relacionamentos. Culpa. E por último, agora fresquinho, vamos lá. Qual é? Por último agora. O que ele não quer que você faça? O que é? Ele não quer que você sacrifique. Sacrifício espiritual que agrada a Deus. Andar a segunda milha. Virar a face. Ele não quer que você sacrifique. Ele quer que você faça a sua vontade, o seu querer, aquilo que você acha certo. O maior sacrifício que o crente não faz é negar a sua personalidade. Você convive com um crente entrando, sai ele é do mesmo jeitinho. Não tem sacrifício.
Ele continua invejoso, ele continua frágil. Se você não cumprimenta ele no aniversário dele, ou não cumprimenta ele, já murcha. Aí você fala, não, meu Deus, o que é isso? Há 3 anos atrás aconteceu isso, agora acontece de novo. Ah, Senhor, tenha misericórdia, hein? É ou não é? Por quê? Porque não tem sacrifício espiritual. Não tem sacrifício espiritual. Aí entra a vida dura. A vida dura é uma beleza. Depende para quem. Quando você tem fé provada, você amadurece. Ou você amadurece ou você fica débil. Então Deus quer que você tenha uma fé provada. Deus quer que você faça guerra doméstica. Deus quer que os seus relacionamentos sejam saudáveis. E Deus quer que você faça sacrifícios espirituais. Mas essas são 4 situações que Pedro diz que Satanás anda ao teu derredor, bramando como leão, buscando em te tragar nessas 4 situações. Quando você está com a fé provada, ele quer te tentar. Quando você não faz guerra doméstica, ele quer que você continue assim, não olhando para você, não observando os seus erros e suas falhas. Nos relacionamentos, ele quer você cheio de grilhões, dependente de um, de outro. É triste, eu vejo isso uma coisa muito triste. Quando você vê uma mocinha desesperada para namorar, ou uma pessoa desesperada para casar, achando que vai ser feliz. É muito triste isso, eu ver isso numa pessoa crente, sabia? Eu fico muito triste, sabe por quê? Porque isso relata a pobreza, sabe, daquela pessoa com respeito ao Evangelho. Nós somos felizes e completos, felizes. Ainda mais uma moça, na sua juventude, ela é completa, ela é cheia de planos, ela é feliz, ela é alegre, ela gosta de si. Ela não fica batida porque está sozinha. Quer dizer, se ela fica batida porque ela está sem namorado, alguma coisa errada tem com ela. É ou não é? Se uma pessoa fica triste porque está só, tem alguma coisa errada com ela. Tem alguma coisa errada com ela. Mas as pessoas não se percebem, elas não se enxergam. Elas não conseguem olhar para si, enxergar aquilo que é correto. Mas Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer que você seja completo, porque você encontrou Jesus e não tem mais nada que o céu possa te oferecer, senão Ele. E Ele é tudo aquilo que nós temos. Amém? Eu quero que você fique de pé. Você é feliz? Jesus é a nossa felicidade. Jesus é o nosso aconchego. Jesus é o nosso apego, o nosso grande amor. Jesus é a nossa vida, a nossa esperança. Jesus é o nosso bálsamo, o nosso consolo. Jesus é o amigo mais chegado que as pessoas que estão mais perto de nós. Jesus é o companheiro do nosso coração. Jesus é aquele que nos vê, nos enxerga, nos entende, nos compreende. Jesus é aquele que senta juntinho conosco e conversa com a gente e fala do coração e fala da vida e nos ensina. Jesus é o nosso melhor amigo. Jesus é o seu melhor amigo. É o seu companheiro. E quando você tem Jesus, você é feliz. E as pessoas olham para você e veem que você tem Jesus, porque você é completo. Você é completo. Quando a sua fé é provada, você é firme. Você faz guerra interna, guerra doméstica. Todo dia, Senhor, olha para mim, Senhor, me abre os meus olhos internos. As pessoas dizem assim para você, olha aquele ali, olha aquele, não posso. Eu estou olhando para outro, para quem? Para você mesmo. Você não fica interessado na vida dos outros, você fica olhando para dentro de você, procurando, buscando aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não está certo, não convém com o Evangelho. Nos seus relacionamentos, você não fica buscando o que as pessoas têm para te oferecer, mas você é uma fonte aberta, você não tem carência. As pessoas não precisam ficar te melando, te bajulando, as pessoas não precisam de você, e nem você precisa delas. Todos juntos precisamos de um só, Jesus. E o sacrifício espiritual todo dia sobe fumaça, todo dia você se nega, abnega, renuncia, entrega ao Senhor aquilo que é dele. E assim somos santos, santos convivendo com santos. E aí não teria rivalidade, não teria rixa, não teria nada dessas coisas. Se Jesus não me completa ou não te completa, o céu não tem mais nada para nos oferecer. Jesus é tudo aquilo que nós mais amamos. Jesus é tudo aquilo que nós mais precisamos na nossa vida. Você não precisa de mais nada, sabia? Mais nada. Nunca tivemos tanto. Nunca fomos tão ingratos. Sabia? Você nunca teve tanto quanto agora. Nunca.
mas também nunca foi tão ingrato, tão cego, tão ignorante com respeito às coisas que Deus tem te cercado, que Deus tem te dado. Feche os seus olhos. Deus, nós te damos graças por podermos ouvir a sua palavra. Tua palavra fala de cura, fala de libertação. Sabemos que Satanás ardilosamente anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, meu Senhor. Aqueles que estão passando por provas, por provações, abra os olhos deles para que eles não caiam nas astutas ciladas de Satanás. Aqueles que não estão fazendo guerra interna, que eles saibam que Satanás usará as suas concupiscências para fazê-los pecar. Deus, que nós possamos ser guerreiros, soldados, combatendo em todo o tempo, 24 horas,